Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô pro vídeo que vocês esperam bastante sempre, que é o vídeo falando do meu quarto semestre. Pra quem não sabe, fazer um breve resumo, eu faço medicina e o meu método é PBL. Se você ainda não viu os outros 3 vídeos dos meus 3 primeiros semestres, eu aconselho você dar uma pausa nesse vídeo e assistir os outros. Deixarei todos linkados aqui embaixo, pra você entender um pouco mais sobre o método, que é um pouquinho diferente. Chega de blá 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 e bora lá pro vídeo. Eu quero que seja um vídeo bem curtinho, só pra me atualizar um pouco vocês. Bom, o quarto semestre é o último semestre do ciclo básico. Então o que é? É o último semestre de fisiologia. E aí os 2 próximos anos vão ser de clínica. Mas enfim, vocês vão entender quando eu fizer o vídeo do outro semestre, do quinto, vocês vão entender um pouco a diferença. Mas tudo bem. Nesse semestre, como sempre, eu tive 3 módulos. Os módulos que eu tive foi endócrino, digestório e, por último, hemato, ou seja, para fechar a parte de fisiologia básica. Eu vou tentar ser bem mais breve nesse vídeo do que eu era nos outros, porque tem certas coisas que não mudam muito, tipo, vou falar logo, MISC. MISC não tem muito o que eu chegar aqui para falar para vocês, porque é basicamente o que eu falei nos outros. A diferença é sempre, claro, com o caminhar do semestre vai ficando uma coisa mais prática, você vai tendo mais contato com a prática. Mas não tem muita coisa assim pra mim chegar e falar, ai, nossa, isso e aquilo. Pelo menos não por enquanto, pelo que eu vivi. Enfim, a gente só vai tendo mais contato com a prática, basicamente isso. Então eu vou falar logo pra vocês como ficou dividida a minha semana e os módulos que eu tive. Bom, as minhas aulas, como sempre, tudo que é de primeiro semestre de um ano, as minhas aulas são basicamente durante a manhã, segundo semestre do ano, basicamente à tarde. Ou seja, as minhas aulas eram basicamente à tarde. Bom, basicamente a minha semana ficou dividida dessa maneira. Segunda-feira de manhã eu tinha aula de habilidades clínicas. Aí quando era segunda-feira à tarde eu tinha aula de MISC. Terça-feira de manhã era terça-feira livre, assim, durante a manhã, então era meu dia de glória. E aí terça-feira à tarde a gente tinha tutoria, abertura. E aí na quarta-feira de manhã a gente tinha laboratório multifuncional, acho que é. E a gente tinha aula de habilidades de novo. Na quarta à tarde a gente não tinha nada. E na quinta de manhã a gente tinha palestra. E quinta à tarde a gente tinha o laboratório multifuncional. Já na sexta-feira a gente não tinha nada de manhã também, era o tempo de estudo dirigido para tutoria. E sexta-feira à tarde era o fechamento da tutoria. Então basicamente ficou assim a minha semana. O quarto semestre, de um modo geral, foi um semestre assim, que foi mais tranquilo do que relacionado ao terceiro semestre. Tem até pessoas que brincam que é MD férias, porque a gente tem bastante espaço livre assim, para estudar em casa. E tipo assim, não é que o assunto seja fácil, mas pelo menos pra mim, eu gostei muito mais, porque são assuntos que eu achei muito mais interessantes. Eu gostei de todas as matérias, exceto assim, hemato, que eu fui mais ou menos, assim, tipo, eu achei mais ou menos, mas, enfim, eu amei. Vamos começar então logo pelos módulos. Tutoria, mofo e habilidade seguem o mesmo ritmo, então seguem os mesmos módulos. Bom, tutoria a gente começou com o módulo de endócrino. Endócrino são 6 problemas, e endócrino é lindo, sério. Gostei muito de endócrino. Basicamente vou falar um pouquinho que a gente viu de cada problema de um modo bem resumido. O primeiro problema a gente estudou os hormônios do crescimento, ou seja, GH e GF. O segundo problema a gente estudou insulina e glucagon, ou seja, pâncreas, endócrino. O terceiro problema a gente estudou cortisol e catecolaminas. O quarto problema foi hormônios sexuais. O quinto foi o metabolismo do cálcio, ou seja, PTH e calcitonina. E os 6 foram os hormônios tireoidianos. O mofo a gente estudou anatomia e histologia desses órgãos. E também em habilidades a gente estudou um pouco sobre síndrome metabólica, obesidade, diabetes, pé diabético, avaliação da tireoide e coisas do tipo. Bom, o segundo módulo foi digestório, também teve 6 problemas. E o primeiro problema foi a parte mais superior, ou seja, a mastigação, deglutição e esôfago. E também teve a fisiologia da fome e da saciedade. Aí dentro a gente também viu um pouco sobre alguns medicamentos que vão influenciar, nessa fisiologia, no caso, né, a silbutramina, que diminui o apetite. O segundo, a gente viu o estômago, ou seja, a digestão do estômago, todo o processo de digestão do estômago, todo o processo de transporte do alimento, transformação do alimento, enfim. Tudo que envolve estômago, a liberação do suco gástrico, enfim, isso basicamente. A terceira foi
intestino delgado. Então a gente viu a absorção e a digestão do intestino delgado. E aí a gente também viu doença celíaca. O quarto problema foi pâncreas. Então a gente viu pancreatite, a produção do suco pancreático e coisas do tipo. O quinto problema foi sobre fígado. E aí a gente também viu um pouco sobre a produção de bilirrubinas, no caso metabolismo de bilirrubinas, formação da bile, coisas do tipo. E o sexto foi intestino grosso, então a gente viu a absorção do intestino grosso, a gente viu sobre a defecação, como é que ocorre a defecação, sobre a flora intestinal, a gente viu também um pouco de pré e probióticos, dentro disso entra também as fibras. Foi basicamente isso que a gente viu. No mofo a gente viu a parte anatômica e histológica dos órgãos ligados ao sistema digestório. E em habilidade a gente viu abdômen, a propedêutica de abdômen, como ocorre palpação, percussão, certas manobras específicas e basicamente foi isso. Digestório eu gostei pra caramba, eu achei um módulo muito interessante, bem assim, sei lá, prático, não sei explicar, mas eu gostei bastante. O meu terceiro módulo foi hemato, foi um módulo pequenininho, foram apenas 4 problemas. E tipo, hemato eu achei mais ou menos, eu nem gostei muito, nem odiei, então ficou meio assim. Na verdade, hemato eu tava bem cansada de vir em 2 módulos longos, então assim, eu não sei bem assim se eu gostei ou não. Hemato, meu primeiro problema foi de linfopoiese, ou seja, produção dos linfócitos em resposta imune. O meu segundo problema foi leucopoiese, ou seja, a produção dos leucócitos, como no caso neutrófilo, macrófago, basófilo, enfim, dos leucócitos. E eu também estudei leucemia nesse problema. O meu terceiro problema foi eritropoiese, ou seja, a produção das hemácias, dos eritrócitos. E aí a gente também viu um pouco de anemia. O meu quarto problema foi plaquetopoiese, ou seja, a produção das plaquetas. E aí a gente também viu um pouco de hemostasia primária, secundária. A gente viu um pouquinho de coagulação, de fibrinólise. Basicamente foi isso. No mofo, foi bem pequeno, o mofo não tem muita coisa de hemato, então basicamente a gente viu as células sanguíneas, a gente viu um pouco de sistema linfático, a gente viu um pouco de baço, mas também foi tudo muito pouco, tem mais histologia do que anatomia. Em habilidades também é bem reduzido o conteúdo, então basicamente o que a gente fez? A gente palpou linfonodos, a gente viu um pouco sobre pulsos, mas foi basicamente mais revisão, porque essas duas coisas a gente já tinha visto. O que a gente viu de novo em hemato basicamente foi os exames sanguíneos, no caso hemograma, leucograma e as alterações nesses exames. A gente basicamente treinou pegar um exame de uma pessoa e olhar o que ela tem, se ela tem anemia, que tipo de anemia, baseado naquilo que a gente viu, que exames a gente deve pedir para ver se é anemia ferropriva, se é anemia megaloblástica. Dependendo do resultado que der, a gente pede alguns exames e foi basicamente isso que a gente aprendeu. Bom, no multi, a gente tentava fazer uma aplicação do que a gente estudou durante a tutoria para um caso clínico, então eles sempre traziam um caso clínico para a gente tentar resolver. A gente ia nos simuladores e fazia a simulação. A gente também viu como eu faço tipagem sanguínea. Foi basicamente isso. Então o meu semestre foi esse, foi acho que um dos semestres que eu mais gostei. Na verdade, eu acho que foi o semestre que eu mais gostei realmente, em que eu mais me encontrei, o que eu realmente me apaixonei pelos módulos. E eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo pra me ajudar. Não esqueça de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo que eu vou tentar fazer. Tem um que eu prometo pra vocês e eu nunca faço, mas eu juro que eu vou tentar semestre que vem, que é fazer um vlog da minha semana, uma rotina na faculdade de medicina, pra vocês acompanharem um pouco. Eu fico meio receosa porque é meio ruim assim de fazer, porque tem certas coisas que não dá pra mostrar, tipo tutoria impossível filmar. E tem certas coisas, tipo MISC, eu fico meio assim, tipo, de filmar, entendeu? Com o professor lá e também, tipo, paciente na sala, não tem como fazer muita coisa, então eu tenho mais como relatar como é que foi. Mas, enfim, e é isso. Super beijos e tchau, tchau!